futebol. Vamos ver. Grande Hamilton, amigos ligados no Expediente Futebol, menos de 24 horas após a derrota para o Vila Nova, os jogadores do Atlético se reapresentaram aqui na Cidade do Galo e o técnico Oswaldo de Oliveira vai continuar o rodízio de jogadores. Aqueles considerados titulares, o time principal que venceu o Democrata na segunda rodada será repetido no domingo contra o Patrocinense. E um dos líderes do time, o atacante Ricardo Oliveira, falou sobre este planejamento que o Atlético vem fazendo. O que eu acredito é que todos os jogadores hoje que aqui estão se sentindo importantes para este elenco, para o time, porque o treinador tem demonstrado isso, né? E a gente, como profissionais, como companheiro, a gente também se alegra por poder ver um amigo que está aqui trabalhando no dia a dia tão duro, né, buscando o seu lugar dentro do time, e um discurso que eu tenho vivido hoje aqui dentro, na realidade, vinda do Oswaldo, é que todos são importantes, tá? E quem tiver melhor vai jogar. Eu acho que é importante a gente estar preparado para isso, para quando solicitado a gente poder dar uma resposta. É nisso que eu acredito que faz um time campeão. Depois da entrevista de Ricardo Oliveira, o Atlético apresentou seu 7º reforço na temporada, o meia argentino Tomás Andrade, de 21 anos, que vem por empréstimo do River Plate. Uma oportunidade para mim, para poder jogar muito. Eu sei que aqui há muitos partidos sempre, assim que espero dar o melhor de mim e ajudar o equipo a conseguir coisas importantes. O reforço foi apresentado, mas a notícia que mais repercutiu aqui na Cidade do Galo hoje foi sobre outro jogador e que nem está mais aqui. O Atlético entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF contra Fred. O clube cobra do atacante a multa de R$10 milhões, referente, esse valor, à transferência dele, Fred, para o rival Cruzeiro. Para os empresários do atacante, o que está no contrato tem que ser cumprido, a multa tem que ser paga. Já para o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, o Cruzeiro vai se pronunciar sobre o assunto de forma definitiva até a próxima terça-feira. Diego Bertozzi, direto de Vespasiano, aqui na Cidade do Galo, para o Expediente Futebol. Isso aqui não é legal nessas relações, né, comerciais do futebol, né? Se há uma cláusula que reza uma multa de R$10 milhões, aí o jogador sai de um clube e vai para outro, independentemente de Fred ou qualquer um outro, né? E aí vai e não paga, aí depois lá na frente vai resolver. Isso é complicado, hein? Fica uma coisa meio fora da ética do futebol, né? Se é que ele existe, né? Eu não sei se é possível, desculpa a minha ignorância, se é possível cobrar ou proibir que alguém não possa trabalhar aqui ou ali. Acho que a liberdade de trabalho dá ao Fred o direito a ele de escolher o time que ele quiser, não sei, mas isso aí é um problema. Agora, parece que o Cruzeiro estaria disposto a assumir essa dívida caso ela tenha mesmo que ser paga. Então, essa rivalidade aí já vai longe, isso aconteceu, né? Tem um caso clássico do Cafu. O São Paulo sabia que a Parmalat queria levar o Cafu para lá um tempão. E aí o São Paulo, quando vendeu o Cafu para a Espanha, né? Zaragoza. O São Paulo botou uma cláusula. Se ele for jogar no Palmeiras em um X espaço de tempo, o São Paulo teria, acho que era 1 milhão na época. O São Paulo colocou na cláusula. Aí mandaram o Cafu pro Zaragoza, Juventude, tentaram fazer ponte ali até ele chegar no Palmeiras. E aí ele jogou no Palmeiras. E o São Paulo, mas aí a Parmalat foi lá e pagou a multa. Mas essa é a cláusula. O Itair Machado disse que vai analisar o processo e, se for devido, vai pagar. Mas aí tem uma coisa que eu acho importante colocar. O Cruzeiro vai pagar, mas quem assinou? Porque o Fred tem todo o direito de acertar. Só que na rescisão do contrato, ele assinou um contrato de rescisão que tinha uma cláusula que dizia que ele, Fred, se fosse pro Cruzeiro, pagaria R$10 milhões. Ele assinou. O Cruzeiro paga. Então, assim, mas há quem diga, pessoal no meio jurídico, há quem diga que isso não é permitido e por isso o Fred teria assinado. Poderia ser uma cláusula leonina, ele vai discutir na justiça. O jeito deles ir para a justiça discutir, dizer que é uma cláusula leonina. Agora, ele assinou um contrato, no dia seguinte ele foi pro Cruzeiro. Então, quem vai pagar pro Fred não é problema. Agora, o Atlético não vai entrar com uma representação contra o Cruzeiro. Vai entrar com uma representação contra o Fred.
por causa de um documento que as duas partes assinaram. E aí vai se discutir na justiça. Provavelmente essa relação não é uma relação via carteira de trabalho, não é uma relação trabalhista, é uma relação pessoa jurídica Fred com a pessoa jurídica Atlético Mineiro. Então é nesse âmbito aí que vai haver essa discussão. Possivelmente quem pagaria isso é um investidor, né? O Cruzeiro muitos falou de dificuldade financeira. Como é que o Cruzeiro está contratando tanto, né? Se dando o luxo de gastar tanto, se a situação financeira para muita gente aparentemente não estava tão boa assim. O Cruzeiro tem investidores, e o investidor pode também fazer esse pagamento. Acho que nem o Fred acho que não vai pagar, certamente o Fred não vai. Aí o Cruzeiro pode, com a ajuda de investidor, um apoio forte aí, eventualmente quitar essa dívida. Mas o que pega é você assinar, né? É ir lá na frente, chegar, não, é uma cláusula leonina. Mas por que assinou? Não assinava então na hora que estava saindo. Sabe, aí cria essa situação complicada lá na frente. Eu só não entendo assim, se o Atlético não queria mais ficar com o Fred. Não ia ficar, tava... E essas coisas assim, dessas rivalidades é que eu não entendo assim. Pô, se não queria mais jogador, aí vai botar uma cláusula... eu não quero que você jogue aqui, mas também eu não quero que você jogue no Cruzeiro. Se eu não sirvo aqui, esse momento eu não quero mais você aqui, deixa o cara jogar onde quiser. Agora, o Fred é experiente também, né? Assinar uma cláusula assim, se existe essa cláusula, se ele acertou isso, aí o Atlético está no seu direito, né? Eu não acho legal propor isso antes, né? Se você joga no Flamengo, eu não quero mais você aqui, mas não quero que você jogue no Vasco. Isso que eu não concordo. Mas tem muito time que empresta jogador pro qualquer um outro e coloca lá, quando jogar contra mim, não vai entrar em campo. Mas agora já é uma outra lógica, né? A CBF proibiu isso. Agora não pode mais. Proibiu isso, mesmo assim continua acontecendo, mas a CBF colocou um regulamento geral das competições que não pode acontecer. É que o cara às vezes diz que o cara tá machucado, e aí não... Mas aí tem uma diferença. Tem alguns clubes que emprestam e continuam pagando parte do salário. Mas aí como é que eu pago o seu salário e você jogar contra mim? Aí tem um pouco de... Mas aí eu acho que bom, a gente tá uma discussão mais longa. Mas o ponto é, o dono do campeonato, na minha cabeça, tem que proteger o equilíbrio do campeonato. Sim, né? Claro. Por que pode jogar contra um e não pode jogar contra o outro? Tá forte e não pode jogar contra o outro. Eu concordo com você. Mas imagina, eu pago pra você e você vai fazer gol contra mim? Sabe? Porque isso acontece quando um grande... O Luca da Ponte Preta contra o Corinthians. Isso acontece quando um grande empresta para um menor, que teoricamente é mais frágil financeiramente, né? Isso é mais claro, sim. E aí eu pago a metade, o cara vai jogar lá. Ele vai desequilibrar esse jogador, que é importante para esse time menor, ele vai desequilibrar contra 19 times ou 18 times no campeonato. E aí contra um não vai. Claro que traz um desequilíbrio, como trazia aquelas vendas de mando de campo, né? Todo mundo vem jogar aqui no Alçapão. Aí tem um jogo grande contra uma torcida forte, não, vamos botar esse jogo em outro estádio, lá em Brasília, Campo Neutro, num estádio maior. E também trazia um desequilíbrio pro campeonato. Mas essas questões burocráticas aí... A Rádio Itatiaia cedeu pra gente um trecho da entrevista do Itaí Machado, diretor do Cruzeiro. Ele está falando justamente sobre essa situação do Fred. Vamos ouvir. E a gente teria que manifestar na quinta, que foi o combinado, mas por questão burocrática, para a gente falar uma coisa que vai ser definitiva, o Cruzeiro vai se pronunciar até terça-feira, juridicamente e financeiramente. Primeiro, adiantar que a multa não é do Fred, a multa é do Cruzeiro. Então, eles entraram lá na CBF contra o Fred, e isso a princípio não acarreta em nada, porque a CBF, que eles jogam lá, não cobra de ninguém. Então, nós estamos tranquilos, até porque o Cruzeiro tem condições de pagar a multa. Então, isso não é problema, só que nós vamos nos manifestar oficialmente sobre esse assunto na próxima terça-feira, no máximo terça final do dia. E a questão do Bruno Henrique, como a questão do David estava questão de contusão, até hoje tive uma conversa muito boa com o presidente do Vitória, e ele entendeu o nosso lado, nós também entendemos dele, que assumiu o clube sem dinheiro. Se o David não desse certo, né, aqui por questão de contusão e o Vitória não querer esperar, só que o jogador não quis ir embora, graças a Deus que o jogador não quer ir embora. O David avisou para o presidente que não voltava nem amarrado.
Então, o presidente teve tranquilidade. Hoje o Cruzeiro está fazendo o pagamento de 1,5 de euros, que é a primeira parcela, e vamos fazer a outra no tempo normal, que é fevereiro. Então ele é jogador do Cruzeiro. Então tá tudo. Cadê os nossos companheiros aí da Rádio Itatiaia que cederam esse áudio e vídeo aí pra gente poder atualizar essa situação do Fred? E também a reboque é a situação do David também, pagando, apesar do jogador contundido, vai ficar com o jogador, vai recuperá-lo. Só acrescentar uma coisa, o Iter Machado está dizendo que a dívida é do Cruzeiro e a dívida não é do Fred. Eu entendo dessa frase que ele está assumindo a dívida e vai pagar a dívida do Fred. E garantiu que tem dinheiro para pagar. Por que eu digo que a dívida é a dívida do Fred pelo documento? Porque 2 semanas e meia atrás, conversando com o presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, o Sérgio Sete Câmara disse que assim que o nome do Fred saísse no BID, ele ia entrar com uma representação contra o Fred, porque o Fred assinou o documento. A gente mostrou aqui semana passada o nome do Fred no BID, na rescisão e na assinatura do Atlético era, no dia que ele entrasse o nome no BID, o Atlético entrava com representação contra o Fred, não contra o Cruzeiro. Agora, o que o Cruzeiro está dizendo, eu estou interpretando essa frase de Itaíra assim. Ele está dizendo que a dívida não é do Fred, porque o Cruzeiro vai assumir a dívida para ele. É assim que eu interpreto a frase do Itaíra. Mas eu acho que foi o que me pareceu, o PVC, desde lá do início, quando contratou, né? Acho que em nenhum momento eu tive dúvida disso não, que o Cruzeiro assumiria esse pagamento dessa importância pro Atlético Mineiro. Só vai dar uma olhada no contrato, né? Não sei se vai mudar de opinião daqui até terça-feira, né? Que foi o prazo que ele deu. O que pode acontecer também, de repente vai lá na letra fria lá da lei, vai achar que a cláusula é leonina, tem essa situação toda. Não dá pra botar a mão no fogo garantiazinho. Eu fiquei na dúvida, né? Não sei mais se a dívida era do Fred, né? Como o PVC falou, o documento está no nome do Fred. Mas na entrevista dele, ele entende que não é assim. Eu só acho que assim, isso tudo poderia ser evitado só com a questão, se você quer o jogador Atlético, não conto mais com ele não vai fazer parte dos meus planos. Então o jogador está liberado para seguir para onde ele quiser. Muito bem, Fred, no Cruzeiro, até terça-feira a gente tem desfecho aí dessa novela, dessa boa grana, 10 milhões aí de multa.